Olá, galera! Matemática básica. MMC, mínimo múltiplo comum. Na aula de hoje abordaremos o que é MMC, como determinar o MMC e como aplicar o MMC em um problema real. O que é o MMC? MMC, como falei, ele é o mínimo múltiplo comum. Se eu tenho dois valores e eu quero saber qual é o mínimo múltiplo comum entre eles, por exemplo, eu tenho 2 e eu tenho o 4. Qual é o mínimo múltiplo de 2? Qual é o que coincide com o mínimo múltiplo de 4? Então, os múltiplos de 2, quem seria? O próprio 2, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. E quem são os mínimos múltiplos de 4? Ora, quem são os múltiplos de 4? Pode ser o 4, pode ser o 8, 8 vezes 2, 4 vezes 2, e assim sucessivamente. Veja que entre os múltiplos de 2 e o múltiplo de 4, o 4 ele se repete nos dois e é o menor valor que vai se repetir. Então esse seria o nosso mínimo múltiplo comum. Mas eu separei alguns exercícios aqui para a gente resolver junto. Vamos à leitura dos exercícios. Encontre o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, para cada um dos valores a seguir. Letra A, MMC de 2 e 3. Letra B, MMC de 6 e 10. E letra C, MMC de 5, 6 e 8. Com esses exercícios, você vai treinar a técnica. Depois nós vamos aplicar em um problema. Tá bom? Vamos à solução. Olha, quando nós queremos calcular o MMC de 2 e 3, por exemplo, como é que nós devemos proceder? Vamos colocar o 2 e o 3 do lado esquerdo. Vamos passar um traço perpendicular aqui, vertical, e nós vamos fazer as fatorações. Fatorando sempre em números primos. Quem são os números primos? São números que só podem ser divisíveis por ele mesmo ou por 1. Por exemplo, o 2. 2 é divisível por 2 e por 1. O 3. 3 é divisível por 3 e por 1. O 4. Olha, o 4 é divisível por 4, por 2 e por 1. Então, 4 não é um número primo. O 5 é divisível somente por 1 e por 5. Então, 5 é um número primo. Tá bom? Então, vamos lá. Olha, fatorando aqui, dividindo o 2 e o 3, olha, eles podem ser divisíveis por 2. Quer dizer, não os dois valores, somente o valor 2. Mas se um dos termos puder ser divisível pelo valor 2, é por ele que nós devemos começar. 2 divididos por 2 igual a 1. 3 não dá para dividir por 2, eu conservo o 3. Agora dá para nós dividirmos o 3 pelo próprio 3. Então, 3 divididos por 3 igual a 1. O nosso objetivo é, do lado esquerdo, os resultados têm que ser iguais a 1. E o que deu do lado direito, nós vamos multiplicar esses fatores. 2 vezes 3 igual a 6. Agora na letra B, olha, na letra B nós queremos o MMC de 6 e 10. Então passamos o traço vertical, dá para dividir por 2, 6 dividido por 2 dá 3, 10 divididos por 2 dá 5. Dividimos então agora pelo próximo número primo, uma vez que o 3 e o 5 não pode ser mais divisível por 2. O próximo número primo, 3. 3 divididos por 3 dá 1. 5 não dá para dividir por 3, então resulta em 5. Ora, agora dá para dividir por 5. Então, 5 divididos por 5 igual a 1. Do lado esquerdo ficou somente elementos iguais a 1. E do lado direito, vamos multiplicar esses valores. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Logo, o MMC de 6 e 10 é igual a 30. E na letra C, nós vamos seguir da mesma forma. Só que agora nós temos 3 valores. 5, 6 e 8. Passando o traço vertical,
divisível por 2, ó. 5 não dá, conserva. 6 divididos por 2, 3. 8 divididos por 2, 4. Dá para dividir por 2 ainda. Então vamos lá, ó. 5 não dá para dividir por 2, eu conservo. O 3 não dá para dividir por 2, também conservo. Já o 4 divididos por 2 vai dar 2. Ainda é possível dividir por 2. Então, dividindo por 2, nós temos 5 conserva, 3 conserva, 2 divididos por 2 dá 1. Agora passamos para o próximo valor primo, 3. Então, 5 não dá para dividir por 3, conserva. 3 divididos por 3 dá 1. E agora por 5, 5 dividido por 5 dá 1. Do lado esquerdo ficaram apenas elementos iguais a 1. E do lado direito nós temos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120. Então o MMC de 5, 6 e 8 é igual a 120. O MMC é o mínimo múltiplo comum. E como isso pode aparecer em um problema? Vamos à leitura de um probleminha aqui. Geralmente as pessoas costumam errar esses problemas em concurso. Não vai ser o seu caso, tá bom? Vamos lá. Um médico receita 3 tipos de remédios a um paciente. Um analgésico para ser tomado de 6 em 6 horas. Outro anti-inflamatório para ser administrado de 8 em 8 horas e um antibiótico para ser administrado de 12 em 12 horas. E alerta que não há problema de tomar os 3 medicamentos no mesmo horário. O paciente toma os 3 medicamentos juntos ao meio-dia da segunda-feira. Determine qual será o próximo dia e horário que ele deverá tomar os 3 medicamentos juntos novamente. Olha, eu tenho 3 valores ali, 3 medicamentos para serem tomados em 3 horários distintos. 6, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas e de 12 em 12 horas. Se eu fizer o mínimo múltiplo comum desses 3 valores, eu vou encontrar justamente qual é o menor valor que é múltiplo dos 3 resultados. Vamos à resolução do problema para clarear um pouco a sua ideia. Como que nós podemos usar o MMC aqui nesse caso? Presta atenção. Eu vou usar o MMC de 6, 8 e 12, pois nós queríamos de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas e de 12 em 12 horas. Ora, dividindo por 2 nós vamos ter 3, o 8 por 2 dá 4 e o 12 por 2 dá 6. Dividindo novamente por 2, vai ficar então 3, 2 e 3. Dividindo por 2, 3, 1 e 3. E agora por 3, 1, 1 e 1. A partir do momento que do lado esquerdo nós só temos termos iguais a 1, vamos multiplicar os fatores, né, os resultados, do lado direito. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24 horas. Tranquilo? Tirou o MMC? Entendeu? Vamos então compreender o que é que esse 24 quer dizer. Se ele tomou na segunda-feira o medicamento que ele tinha e tomou juntos os três medicamentos, o MMC me indica que o próximo mínimo múltiplo comum vai ser o quê? 24. Então, 24 horas após ele ter tomado esses medicamentos, ele vai tomar os 3 juntos novamente. Seria, então, na terça-feira, no mesmo horário que ele tomou na segunda-feira. Tranquilo? Então, veja que a aplicação de MMC não é nada tão complexo. Mas essa dica é muito valiosa para você. Principalmente para quem vai resolver problemas de concurso. Tá bom? Então, encerramos aqui o nosso encontro de MMC. E não esqueçam, aprenda o seu novo jeito de aprender. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe o nosso Facebook.